o nosso companheiro do Rotary Clube lá de Indaial, Palmeira, Dr. Felipe Joaquim Cardoso, que é advogado previdenciarista e hoje está aqui no Repórter Cultura para conversar conosco, tirar dúvidas também dos ouvintes que tiverem aí, quiserem mandar suas dúvidas pelo WhatsApp, pelo nosso Facebook, pelo YouTube. Fique à vontade aí para mandar sua dúvida, que dentro do nosso tempo disponível aqui, a gente vai falar com o Dr. Felipe Joaquim Cardoso. Muito bom dia, Felipe. Obrigado aí pela participação aqui no Repórter Cultura. Bom dia, companheiro Odair. Uma alegria enorme estar aqui hoje, né, conversando com vocês. Vamos conversar um pouco sobre previdência, né? Infelizmente, as notícias para o aposentado, para o pensionista, para quem recebe benefícios do INSS não são muito boas, né? Nós estamos aí em uma greve dos peritos do INSS. Nós tivemos na semana passada uma paralisação de 24 horas e, né, infelizmente, eles têm mais 2 paralisações programadas agora ainda para janeiro. Qual é o mote dessa paralisação? Eles querem um reajuste salarial, né, de 28%, querem também a contratação de 1.500 novos médicos peritos. A gente não tem um concurso público, né, para novos peritos do INSS desde 2011. Então o pessoal vai se aposentando, a gente vai tendo uma defasagem aí de médicos e esses médicos eles precisam cumprir metas e a gente sabe como funciona, né? Vão pressionando esses médicos, os atendimentos são horríveis, né? Todas as pessoas que vão ao INSS voltam com muitas reclamações, o médico tem que atender muitas pessoas por dia, então, pela questão da sobrecarga, né? E pela questão de um reajuste que eles lutaram ali em 2022 e até tinham um acordo que o governo ainda não cumpriu, eles iniciaram essa paralisação, né? No primeiro dia, muitos médicos aderiram, né, para essas próximas paralisações, estima-se ali que mais ou menos 20% só dos médicos vão continuar com essas paralisações, né? São paralisações pontuais, né, de 24 horas, mas isso, nível Brasil, aumenta ainda mais a fila do INSS, né, que já se encontra ali em 1,6 milhões, né, de pedidos não analisados. Então, o governo, até no final do ano passado, tentou algumas medidas, né, para diminuir a fila. As pessoas aí que estão em auxílio-doença estão vendo que, fazendo pedido de prorrogação no sistema, não estão passando por perícia presencial, porque eles estavam pegando aquelas perícias que estavam de antes. Então, quem já está afastado, consegue, provavelmente até abril vai conseguir fazer a prorrogação automática do benefício. Mas daí, diminui um pouco a fila, entram em greve, volta para a fila que estava antes, né? Então, assim, o que eu e minha sócia, a gente sempre brinca, né? O segurado, ele não tem um dia de paz. Pois é, e aí tem, além disso tudo, além da greve, nós temos mudanças previstas para a Previdência no ano 2024. Quais são essas principais mudanças e como é que isso afeta a vida do aposentado ou daquele que quer se aposentar? Sim, antes de tudo é importante eu explicar que em 2019, né, nós tivemos a emenda 103, que foi a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, nós tivemos uma mudança em todas as regras de aposentadoria, né? Então, após a reforma da Previdência, para você se aposentar não é mais tão simples. A regra geral atualmente, 65 anos homem, 62 mulher e pelo menos 15 anos de contribuição. Quem estava próximo de se aposentar tem direito de entrar em alguma das regras de transição. São várias regras de transição, né? Vai levar em consideração idade, vai levar em consideração se tem tempo especial, se tem tempo rural. Então, as pessoas analisarem a aposentadoria para ver se vão ter direito ou não, hoje em dia é muito complexo, né? Nós temos dentro do aplicativo do INSS, muitas pessoas já devem ter visto, tanto no site quanto realmente no aplicativo, uma calculadora do INSS. Eu, como advogado, todos os advogados previdenciaristas vão dizer, fujam dessa calculadora. Por quê? Muitos clientes chegam no escritório, abrem para mim o aplicativo e dizem, doutor, eu estou para me aposentar. Aí eu pego para fazer o planejamento previdenciário dessa pessoa e eu tenho que explicar para ele que essa calculadora está calculando errado, né? Essa calculadora não leva em consideração tempo especial, não leva em consideração tempo rural, né? E muitas vezes o que ele tem na carteira não consta dentro do aplicativo. Então, após 2019, para a pessoa saber qual que é a melhor aposentadoria, porque muda também a questão de valores, né? Qual é a melhor regra para se aposentar? Precisa obrigatoriamente fazer um planejamento previdenciário.
O que é o planejamento previdenciário? Você precisa procurar um advogado especialista, ele vai pegar todo o teu tempo contributivo, vai ver se você tem tempo rural, vai ver se você tem tempo especial, se o tempo especial se enquadra, e aí ele vai fazer um cálculo onde ele vai te dizer qual regra, qual data você se aposenta, né, e também qual o valor. Existem situações em que o valor pode até triplicar, né? Nós tivemos casos em que a pessoa já podia se aposentar agora aos 49 anos, né? E se ela esperar mais 8 para enquadrar em outra regra, ela ganha quase 3 salários mínimos. E o maior problema que eu mais vejo no escritório é aposentadoria e sem planejamento. Aí a pessoa, tudo bem, se aposentou muito cedo. Dá uns anos, ela chega lá no escritório, poxa, minha aposentadoria está muito baixa. Tem algum tipo de revisão? Quanto mais nova a pessoa, mais incide o que a gente chama também de fator previdenciário, que também diminui a questão da aposentadoria. Então, eu sempre digo, né? Se a gente fosse aqui explicar regra por regra da emenda constitucional, a gente ia ficar um dia todo, né? Então, desde 2019, essas regras, né, da aposentadoria, elas vão mudando, elas vão crescendo, né, vão ficando cada vez mais difíceis, até chegar ao ponto que vai ficar a aposentadoria, né, por idade. Só apenas. Por idade. A gente tem algumas outras modalidades, como a aposentadoria especial também. A aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente tinha antes de 2019, não existe mais. Então, atualmente, você aí de casa, se você quer se aposentar, né, não se aventure sozinho através do aplicativo. O INSS, hoje em dia, ele tem muitas pegadinhas dentro do Meu INSS, que é o aplicativo, o site, né, do .gov. Então, é importante que você esteja assistido por um advogado especialista de sua confiança para conseguir a melhor aposentadoria. Porque a partir do momento em que você pede a tua aposentadoria e você saca o primeiro salário, ou você saca o teu FGTS, você não pode mais voltar atrás. Se você fez o pedido, ainda não fez o primeiro saque, e ainda não sacou o FGTS, ainda dá tempo, né, de desistir dessa aposentadoria e tentar um novo pedido. Então, a aposentadoria é um planejamento de vida, realmente. E é por isso que é muito importante que, se você está planejando, né, o seu descanso, no Brasil é complicado, porque nem todo mundo descansa após a aposentadoria, é importante procurar um advogado, para esse advogado te instruir da melhor forma e você ter uma aposentadoria digna, né? Eu acho que um dos principais fatores que eu acompanho algumas pessoas que estão buscando a aposentadoria é uma dúvida que fica entre você, aquilo que você falou ali, você se aposentar antes com um salário menor ou esperar um tempo para ter um salário melhor, né? Um salário de aposentadoria melhor. Essa é uma dúvida constante lá no escritório também? É uma dúvida constante. No momento em que nós fazemos o planejamento previdenciário, nós damos todas as opções de aposentadoria, né, pro segurado. Nós fazemos também o cálculo de retorno sobre investimento. O que é isso? Se eu pegar uma aposentadoria com um valor mais baixo agora, né, ou pegar uma aposentadoria com um valor mais alto daqui 10, 15 anos, qual aposentadoria eu vou ganhar mais? Porque a gente tem ali a questão do tempo entre uma aposentadoria e outra. A gente faz esse cálculo para demonstrar também qual seria a melhor aposentadoria. Porque em algumas situações, a pessoa, por exemplo, se aposenta por idade, né, ela vai ganhar 3.500 se aposentando por idade. Só que ela ganha 2.800 se aposentando muito tempo antes, né, por uma outra regra. No cálculo final, no final das contas, não vale a pena, porque a diferença é muito pequena entre o 3.500 e o 2.800. Porque ela vai receber essa aposentadoria de 2.800 por muito mais tempo. Então, no final, a conta, que a gente leva em consideração aí até a expectativa de vida, né, em muitas vezes um valor um pouco menor ainda vale mais a pena buscar. Só que a gente vê no Brasil que as pessoas, quando obtêm o direito, elas infelizmente às vezes estão desesperadas ou estão precisando de dinheiro. Então elas se obrigam, né, sendo mais novas, a pedir uma aposentadoria menos benéfica, e aí acabam, depois que não conseguem mais trabalhar e vão sobreviver só dessa aposentadoria, ficam com uma aposentadoria de um salário mínimo e infelizmente, né, acabam passando dificuldade, né, a família precisa ajudar, é o que mais acontece. Olha, o Adilson Savit participando aqui através do Facebook da Cultura está dizendo o seguinte: então, quem já tem 36 anos de contribuição e 57 anos de idade precisa completar os pontos. É isso que eu estava explicando, Adilson. Adilson, é muito importante que você busque um advogado para fazer o seu planejamento, porque
pegar toda a vida contributiva de uma pessoa é muito complexo. Você precisa analisar tudo que consta dentro do INSS, num documento que se chama CNIS, toda a carteira de trabalho. O advogado precisa analisar todos os vínculos. Pode ser que tenham vínculos especiais, né? Especiais se ele estava exposto a algum agente físico, químico ou biológico, né? Precisa ver se ele tem tempo de roça, né? O período rural que a gente fala, para ver qual seria a melhor aposentadoria. Nós tivemos foi num programa, se eu não me engano, de uma rede grande aí de televisão, em que eles acabaram explicando as regras de forma errada. Isso, na semana que teve esse programa, foi uma semana difícil. De eu tentar explicar para as pessoas que, para o advogado conseguir falar qual regra vai se encaixar, ele precisa, obrigatoriamente, somar todas as suas contribuições. E são todas as contribuições da tua vida, né? Pode ser que se encaixe pelo sistema de pontos? Pode ser, mas pode ser que se encaixe por alguma outra regra. Uma regra de um pedágio, uma regra, né? Às vezes a regra por idade para ele vai ser a mais benéfica, ou ele já tinha o direito antes, né, de 2019. Muitas pessoas chegam no escritório, já agora, a gente está em 2024, né? Foi mais em 2023. Doutor, queria ver quando eu vou me aposentar. Já podia ter se aposentado, né, lá em 2019. Então, por isso que é até perigoso ele me falar, tenho 56 anos, tenho 30 e poucos anos de contribuição, e ele ir lá e tentar fazer o pedido sozinho, que ele pode se prejudicar. É muito importante a análise de um advogado. Tá? Esses 36 anos de contribuição aí precisam ser analisados, então. Precisam. Para verificar, porque esses 36 anos podem virar uma outra conta lá dentro do sistema do INSS. É porque a população ainda tem muito na cabeça a regra antiga do tempo de contribuição, né? Antigamente se aposentava puramente por tempo de contribuição. Hoje em dia isso não existe mais. Então ele precisa, foi a pergunta que ele está fazendo aqui, então eu preciso contribuir ainda até completar a idade? Não, na verdade ele precisa buscar um advogado, para o advogado fazer o cálculo dele e dar a direção para ele, né? Pode ser que ele esteja no direito, pode ser, né, que ele falte 1 ano para ele completar, né? Pode ser que ele tenha algumas contribuições abaixo. Isso muito quem tem MEI, por exemplo, acredita que vai se aposentar em alguma regra e essa pessoa se aposenta só por idade. Então, a gente precisa buscar realmente verificar todo tipo de contribuição dele para chegar num cálculo final, né? As pessoas chegam para mim e falam, doutor, eu tenho tanto tempo de contribuição, mas é aquilo que eu falei no início, é o tempo de contribuição que está sendo mostrado no aplicativo, né? Ontem mesmo eu fiz um planejamento previdenciário em que a pessoa tinha 32 anos de contribuição no aplicativo e ele tem todo esse tempo. Eu recalculei tudo, ele tinha 39, porque ele tinha muito tempo especial, né, que ele nem sabia. Então é muito importante para saber exatamente a data em que você vai se aposentar e também para saber exatamente o valor, né, porque é uma matemática. A gente consegue precisar qual é o valor que a pessoa vai ganhar, né? Muito bem, e essa questão que você levanta aí do MEI, muita gente hoje trabalhando com essa forma de tributação do MEI, o MEI tem direito à aposentadoria então lá na frente. Sim, o MEI ele te dá direito à aposentadoria, você fica segurado pelo INSS, tem direito ao auxílio-doença, porém o MEI ele é um pagamento abaixo, né? Então, se você paga MEI, você vai poder se aposentar, mas você vai se aposentar por idade, né? Eu vou dar um exemplo. A pessoa trabalhou numa empresa durante tantos anos, né? Ela saiu dessa empresa e abriu um MEI para não perder a qualidade de segurado, para continuar ali estando segurado pelo INSS, que hoje em dia, se eu não me engano, deve ter subido esse ano para uns R$72, R$73, né? Se essa pessoa trabalhou 90% do tempo numa empresa e os outros 10% para fechar, ela pagou o MEI e ela se encaixa em uma regra que é antes da idade, ela vai ter que complementar esse valor do MEI, né? A reforma da Previdência realmente a questão previdenciária, ela é bem complexa, né? Por isso que tem pessoas que pagam a guia, né? A guia do INSS, aí tem contribuição em 5%, em 11%, em 20%, e cada tipo de contribuição dessa vai interferir na aposentadoria.
né? Então, você que paga MEI e está planejando se aposentar, é importante também buscar um advogado, né? E para ele fazer esse cálculo, para você conseguir ter a certeza de quando você vai se aposentar. Já tiveram casos da pessoa estar pagando o MEI por muito tempo e ela acreditar que ia se encaixar em alguma regra. Aí eu tive que explicar para ela, não, tu vai ter que complementar todo esse tempo para poder, né, tá buscando a tua aposentadoria. O complemento financeiro. Complemento financeiro em cima da contribuição do MEI. A diferença entre a MEI e uma contribuição normal, vamos dizer assim. Isso é um percentual de quanto em relação ao salário mínimo, por exemplo? Nós temos aqui as contribuições através de guia, né, é 5%, 11% e 20% em cima do salário mínimo. A complementação daí do MEI vai ser descontado aquele valor que ele já contribuiu, né, daí vai ser ali do 20%, a diferença do 20% em cima do salário mínimo corrente, né? Que agora é 1.412 no Brasil. Pois é, se pegar aí 20%, você está falando de 280 reais. 286, se eu não me engano. 286 tira 76, vamos colocar ali, sobra 210 por mês. Isso. Né? Se tiver 5, 10 anos ali... É sempre do ano vigente, né? Uhum. Mas por isso que é tão importante, né, buscar... em algumas situações vale a pena a pessoa pagar e já se aposentar. Mas tem situações que eu faço o cálculo, demonstro para a pessoa e a pessoa, né, não tenho condições de pagar isso aqui, eu vou ter que esperar a idade. E o MEI é um salário mínimo daí? O MEI é um salário mínimo. Aquele que vai se aposentar como MEI mesmo, ele vai ter o direito a um salário mínimo de aposentadoria. Uhum. E uma outra questão que também, certamente, é dúvida das pessoas, é com relação justamente eu faço as contas ali, estaria faltando uns 5 anos, sei lá, 7 anos para me aposentar, eu consigo fazer uma contribuição adicional para melhorar a minha aposentadoria lá no final? Isso ainda é válido dentro dessa nova legislação aí da Previdência? Consegue, através da guia, consegue fazer uma contribuição, né, maior, mas, como eu falei, em muitos casos não vale a pena você investir todo esse dinheiro para tentar subir a sua aposentadoria. Se falta pouco tempo, vamos dizer que você contribuiu a tua vida toda no salário mínimo. Aí nos últimos 3, 4 anos você quer contribuir com o teto. É a mesma coisa que tu pingar uma gota de café numa piscina. Tu nem vai ver. Então, esse é o trabalho também do advogado previdenciarista, né? Através do planejamento, nós conseguimos dizer para a pessoa se ela pagar mais, né, vai ter alguma diferença, porque a gente consegue simular todos esses valores. Da mesma forma de pessoas que estão pagando o teto por muito tempo, né, existem situações que elas não precisam mais pagar tanto, porque a média dela já vai alcançar uma aposentadoria, mesmo, né, que mesmo elas ela pagando nos últimos anos, pagando um pouco menos. Isso, existem situações em que ela consegue pagar. É a gota de café inverso ali. Então, a gota d'água numa piscina de café. Na maioria das vezes, empresários, quem tem prolabore, tudo, né, que buscou sempre o teto. É importante também buscar um advogado para fazer esse cálculo, porque muitas vezes, em alguns anos, consegue aí ter uma economia também. Investir em outra coisa. Eu estou percebendo aqui pela nossa entrevista também que advogado tributarista está sendo um grande negócio, né? Através de todo esse emaranhado de legislação que está aí, as pessoas realmente precisam de muito apoio, muita ajuda para entender e não serem prejudicadas, né, através de uma busca individual para esse processo. Tem a nossa ouvinte aqui, a Cristina, ela está dizendo, se eu pagar INSS autônomo, eu consigo me aposentar por tempo de contribuição? É Cristina? Cristina, isso. Cristina, a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais desde 2019, tá? Se você paga o autônomo, é importante ver qual é o valor da guia que você está pagando. A guia de 5% e 11% é a mesma situação do MEI. Lá, se você quer se aposentar em alguma regra de transição, você vai precisar complementar essa guia, tá? A guia de 20% te dá direito a entrar em alguma das regras, né, de transição. Então, você precisa, né, ver qual que é o valor da guia que você está pagando, né? Eu já deixo essa atenção aqui para todos aí que estão ouvindo a gente que pagam guia, já paguem no valor exato, tá? A gente já mudou o salário mínimo. Então, você faz o cálculo da seguinte forma: 5%, 11% ou 20% em cima de 1.412, que é o novo salário mínimo vigente, né? Porque depois vai aparecer no INSS, no CNIS, que foi paga a guia, se você pagar com o valor do ano passado, que vai faltar a complementação desse
pouquinho ali em cima da guia. Então, importante, todo mundo que paga através da guia já está fazendo essa atualização para 2024. Muito bem. Todo ano muda, tá? É sempre em cima do salário mínimo. Mudou o salário mínimo. Ano passado tivemos 2 mudanças de salário mínimo, né? Então, ano passado tivemos 2 mudanças na questão do preenchimento da guia. E se você também não sabe preencher a guia, também procure alguém especializado para te ajudar a preencher. Muito bem, tem o Lorival Westphal, está participando aqui pelo YouTube, ele está dizendo o seguinte: bom dia, eu sou aposentado e pago MEI, tenho algum benefício adicional por isso? Não, infelizmente não. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem na questão de previdência, né? A pessoa que se aposenta e ela continua trabalhando, se você está trabalhando, obrigatoriamente tua carteira precisa estar assinada, se você está em alguma empresa, né? Ela vai ter contribuição. Se ele tem alguma empresa rodando também, ele vai ser obrigado, até o MEI vai ser obrigado a contribuir todo mês. Nós tivemos uma discussão no Supremo, anos atrás, dessa questão de desaposentação. Você se aposentou cedo, trabalhou mais um monte, acumulou mais contribuições durante a tua vida, desaposentava e aposentava novamente, né? Buscando daí a complementação de todo esse tempo que você trabalhou. A desaposentação caiu, não existe mais. O que o governo diz, né, o que foi a interpretação da lei, que a contribuição é obrigatória, né? Então, a contribuição não é para você, é para o sistema. Então, você está aposentado, você está registrado, ou você tem uma empresa, você obrigatoriamente precisa contribuir, né, com a Previdência e você não vai ter mais nenhum benefício de volta. Então, você está contribuindo para o sistema. Você é obrigado a contribuir para o sistema. Não volta mais nada para você. Porque o aposentado não tem mais direito a auxílio-doença, a auxílio-acidente, né, nenhum outro benefício. Fica o benefício da pensão por morte. Caso aconteça alguma coisa, né, com ele, os filhos até 21 anos, os filhos especiais a vida toda e a esposa, né, ou o marido, dependendo da idade ali, recebe durante certo período de tempo. Para a gente fechar a participação dos ouvintes aqui, internautas que participam com a gente, Odila Ropelato. Eu me aposentei em 2000 com 3 salários mínimos e hoje ganho 1 salário mínimo. Essa é uma dúvida. Eu sempre dou o exemplo dos meus 2 avós, né? Meus 2 avós se aposentaram muito bem, muito tempo atrás. Eu acho que eu nem era nascido. E quando, ao final da vida deles, eles estavam ganhando, começaram com 10 salários, terminaram com 2 salários. Por que isso acontece? As aposentadorias, as pensões, elas não acompanham a inflação, né? Então, nós tivemos um reajuste esse ano de 3,71%. Foi o reajuste mais baixo desde 2018. Então, a gente vai tendo déficit ano a ano. Em 2000, fazem 24 anos que ela se aposentou, né? Se a gente dilui ano a ano um reajuste que não acompanha a inflação, a aposentadoria vai perdendo valor, né? Então, quem mais sente são as pessoas ali acima dos 20 anos aposentadas, acima dos 30 anos aposentadas, porque já faz tanto tempo e foi diluindo tanto no tempo a aposentadoria. O salário mínimo aumentou mais do que a aposentadoria. Isso. E o custo de vida também vai aumentando e vai apertando cada vez mais, infelizmente. E o caso dela é realmente esse. Aposentou em 2000, fazem 24 anos. Na época poderia ser bom, mas ano a ano foi perdendo força e vai perder força ainda mais, porque já tivemos um reajuste bem baixo para esse ano, infelizmente. Muito bem, para a gente fechar a nossa conversa, Dia do Aposentado hoje. O Dia do Aposentado, né? Dia 24 de janeiro. O Dia do Aposentado, em relação à Lei Eloy Chaves, né, de 1923, que criou ali o sistema previdenciário brasileiro, né? Então, por isso que é comemorado o Dia do Aposentado e o Dia da Previdência, hoje. Muito bem, quero agradecer. Coincidiu, né? Porque não foi combinado por ser o dia. Pois é, né? Coincidiu, aí a gente já montou a nossa enquete também ligada ao assunto, entrevista, enfim, o programa hoje dedicado a esse tema. Doutor Felipe, quero agradecer a sua participação, nosso programa acho que foi bastante proveitosa a entrevista, muitas participações dos internautas, dos ouvintes aí, e é uma dúvida com certeza constante das pessoas, mas fica aqui com certeza como resumo da nossa conversa de hoje,
que o sistema está cada vez mais complexo e há necessidade para que as pessoas não sejam prejudicadas nesse processo, então, de buscar ajuda qualificada. Sim, é o que eu sempre digo, né? Se você tem um problema do coração, tu não vai num ortopedista para ele fazer uma cirurgia no teu coração. Tu vai num cardiologista, né? A mesma coisa acontece na advocacia. Se você tem um problema, uma dúvida previdenciária, busque um advogado especialista na área previdenciária. Não vai procurar um criminalista, um civilista. Então, por isso que é importante estar sempre atrás dessa informação, porque é o teu planejamento de vida, né? É a tua vida ali. Então, cuidem. Agradeço muito a oportunidade, né? Espero estar aqui de novo para tirar dúvida do pessoal daqui a um tempo. E muito obrigado. Esse foi, então, o Dr. Felipe Joaquim Cardoso.